Pessoal, João, capítulo de número 13. O que eu quero falar contigo nessa reunião de hoje? Já vou ler o versículo e te explicar. Mas a mensagem de hoje é uma pergunta. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida. Não sei como é que você passou por aquela porta lá atrás hoje. Se alguém te convidou, você veio porque Deus te tocou para estar aqui. Mas às vezes nós passamos por fases difíceis na nossa vida. Fases onde nós começamos a nos perguntar por quê. Por que eu estou vivendo ou passando por isso? Por que isso tem acontecido comigo? Fases onde às vezes olhamos para os lados e pensamos, como é que o outro que faz tudo errado está se dando bem e eu que estou procurando ser justo aos nossos olhos? Estou passando por todas essas situações. Fases onde nós dizemos, por que Deus parece que não me ouve? Às vezes nós passamos por umas fases difíceis na vida. E a mensagem de hoje é uma pergunta. Eu não sei o que você está vivendo, o que você está enfrentando nos últimos dias, porque existem lutas que duram uma semana, outras duram um mês e algumas duram anos. Eu não sei quanto tempo você está passando pelo que você está vivendo. Eu não sei o que tem acontecido, talvez está dando tudo errado na sua vida. É uma fase que você está passando de dar tudo errado. E às vezes você começa a pensar, poxa, a minha vida parece que é um acidente. Parece que a minha vida é uma sucessão de erros. Parece que comigo tudo tem que ser difícil, com os outros é mais fácil, pastor. E comigo parece que tudo na minha vida tem que ser difícil. Mas deixa eu fazer uma pergunta para todo mundo, e essa é a mensagem de hoje, e você vai ouvir ela durante essa reunião. A pergunta que eu te faço é, você acredita que Deus está no controle? Sim ou não? Mesmo que você esteja enfrentando tudo que você está passando, você acredita que Deus está no controle ou não acredita? Porque às vezes você vai dizer, não, pastor, mas o que Deus tem a ver com isso? Porque às vezes você vai dizer, fui eu que errei. Pois é, mas muitas vezes Deus pode transformar o mal em bem, a maldição em bênção. Deus pode usar o erro que eu cometi para me ensinar uma grande lição e me ajudar a mudar. Eu sei que nós temos o livre-arbítrio, às vezes tomamos decisões, fazemos coisas, mas Deus pode usar isso também para transformar e moldar a nossa vida. Ah, pastor, mas é o diabo, não sei, eu sei, o diabo ele levanta-se mesmo, muitas vezes para tentar destruir você, mas Deus pode usar isso que o diabo está fazendo, se levantando para te destruir, para que você tenha uma grande experiência e um testemunho para contar. Então o que eu tenho que parar e me perguntar é, eu acredito que Deus está no controle? Essa é a pergunta que eu preciso me fazer, porque a sua história não é um acúmulo de acidentes e de casos que você está enfrentando. Deus, Ele está no controle, Ele pode converter o que é mal em algo bom. Até os nossos erros Ele pode usar para nos aperfeiçoar. Eu preciso acreditar que Deus está no controle. Vamos ler João capítulo 13, porque Jesus está conversando com Pedro. E o Pedro vai dizer, mestre, eu não entendo por que isso. E Jesus vai ser claro com ele. Aquilo que Jesus está falando para ele é mais ou menos como Deus estivesse falando comigo e com você nesses momentos, que às vezes são momentos difíceis que nós passamos. João 13, versículo 7. Vamos ler todo mundo junto. Pega a sua Bíblia, pega uma caneta, anote. Se você trouxe um papel, isso é importante, você tem intimidade com a Bíblia, porque isso vai te levar a ter intimidade com Deus. Vamos ler? E respondeu Jesus e disse, todos juntos, leia com o pastor em voz alta, vamos lá. O que eu faço não o sabes tu agora, mas tu saberás depois. Vamos de novo, o que Jesus disse? Pode acompanhar até na tela. O que eu faço não o sabes tu agora, mas tu saberás. E existem fases da vida que nós não entendemos por que estamos vivendo o que estamos vivendo. Existem fases na nossa vida que nós não entendemos. Por que estamos passando pelo que estamos passando? Por que tudo está dando errado? Por que eu estou enfrentando todas essas lutas? Por que eu estou passando por essas batalhas? Só que Jesus estava falando para o Pedro, lê de novo com o pastor, João 13, versículo 7. Vamos lá, igreja, junto comigo. O que eu faço, não sabes tu agora. Jesus foi muito claro, agora você não entende, Pedro. Mas tu o saberás quando, pessoal? Então Jesus está dizendo, Pedro, agora você não entende o que eu estou fazendo. Eu não consigo explicar para você. Você não tem capacidade de compreender nesse momento. Mas Pedro,
Vai chegar um momento que você vai entender o porquê de todas as coisas. E às vezes, irmão, neste momento a gente não consegue entender o porquê de muitas coisas que estão acontecendo na nossa vida. E talvez você está assim, pastor. Eu não consigo entender o porquê de muitas coisas que eu estou passando, que eu estou vivendo. Eu não sei porque fechou essa porta, abriu a outra, por que essa pessoa entrou na minha vida, que ela saiu, por que aconteceu isso, aconteceu aquilo, aconteceu tal coisa, tal outra. Às vezes, nesse momento, a gente não consegue entender que às vezes a gente lutou tanto por alguma coisa e aquela coisa pela qual eu lutei tanto, às vezes não deu certo, às vezes era um sonho nosso, era um desejo. Às vezes aconteceram coisas na nossa vida e a gente fica, por quê? Às vezes até um familiar que nós perdemos. A gente pergunta, Deus, por quê? Agora a gente não consegue entender. Mas vai chegar o dia que nós vamos entender. E o que eu quero que você comece a pensar nessa mensagem hoje? Você acredita que mesmo diante de tudo isso, Deus está no controle? Talvez você vai dizer, pastor, eu perdi o controle. É verdade. Às vezes nós vamos perder o controle. Às vezes nem tudo será como eu e você queremos, como nós imaginamos, como nós desejamos, como nós pensamos. Mas nunca saiu do controle de Deus. Não, mas foi algo que eu fiz. Não, pode ter sido você, você tem um livre-arbítrio. Mas Deus não perdeu o controle, Ele sabe o que fazer para mudar essa situação. Pastor, mas foi o diabo. Pois é, o diabo ele pode também se levantar. Ele também tem livre-arbítrio, ele pode usar os demônios, ele pode levantar uma guerra, tudo isso, mas Deus também sabe usar essa situação para transformar o mal em bem, para transformar a maldição em bênção. Eu nunca posso achar que o meu Deus perdeu o controle. Deus, você não pode limitá-lo e colocá-lo dentro de uma caixinha para que ele faça a sua vontade. Deus não é o gênio da lâmpada que você vai esfregar e ele vai fazer o que você quer. Ele é Deus. Ele é soberano. Ele sabe porque ele fecha, porque ele abre, porque ele tira, porque ele deixa, porque ele não deixa. E muitas vezes ele usa até a dor para nos transformar. E às vezes dói. Amém? Às vezes não é fácil. Mas o que eu não posso esquecer? Que Deus está, onde que Deus está? No controle, irmão. Ô pastor, mas está doendo. Tem dores que Deus está permitindo para transformar você. Às vezes Deus está tocando lá no fundo, porque Ele precisa mudar algo dentro de nós. E eu tenho que saber o que Ele falou para o Pedro. Jesus estava lavando os pés e o Pedro não estava entendendo, perguntando, por que tem que lavar os meus pés? Eu tenho que lavar os teus. Então me lava o corpo inteiro. Jesus disse, não, Pedro, não precisa só os pés. Não, mas Jesus disse, Pedro, agora você não vai entender. Mas vai chegar um dia que você vai entender o que eu estou falando e o que eu estou fazendo. Às vezes agora eu não estou entendendo, mas lá na frente eu vou. E o que eu tenho que fazer? Uma das coisas mais importantes que você vai fazer na vida, mesmo que você esteja passando por uma fase difícil, por um momento ruim, confiar. O que é confiar? É acreditar no caráter do Deus que eu sirvo. Confiar é acreditar no caráter de Deus. Conhecer o meu Deus. Saber qual é o caráter dele. Saber que ele é bom. E que ele nunca faria algo para o meu mal, para me prejudicar. Então eu conheço o caráter dele. E quando eu conheço o caráter dele, eu nunca vou duvidar dele. Eu só conheço o caráter de Deus quando eu sou íntimo, quando eu sou próximo dele. Não tem como você conhecer se você é distante. Aí eu preciso buscar ter essa comunhão maior com Deus. Mas o que eu faço quando eu não entendo? Por que tudo? Confie. Confia no caráter de Deus, confia no que a palavra diz, confia no que ele é bom. Que ele sabe tudo que ele está fazendo na nossa vida, às vezes usa dor, às vezes dói. Mas Deus está usando tudo isso para fazer uma obra grande, porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Eu tenho que confiar no caráter desse Deus, confiar que ele é poderoso. Às vezes a gente confia no caráter do filho que criamos. Quem é que tem um filho aí? Você imagina que o seu filho tem 10 anos, o vizinho do lado chega, não, seu filho me roubou 5 mil aqui em casa. Está o seu filho ali olhando para você, você vai dizer, não, meu filho não. Eu sei o que eu eduquei, que eu ensinei ele. Não, duvido que o meu filho fez isso. Você confiaria no caráter do seu filho ou não? Na educação que você deu? Eu conheço meu filho. Está aqui, você diria, não foi. Irmão, se eu confio no caráter de um filho, de uma pessoa, por que eu não vou confiar no Deus Todo-Poderoso? Não podemos controlar Deus. Nem colocar ele dentro de uma lâmpada, de uma caixinha, para ele fazer o que queremos. Ele é soberano. Ele sabe tudo que ele faz. Às vezes você lutou por uma porta, ela até se fechou.
E na hora nós reclamamos, pô Deus, e aí, o Senhor não me ouve, o outro lá conseguiu, eu não, tal. Na hora a gente não vai entender por que Deus fechou. Mas lá na frente, às vezes 2, 3 meses depois, você vai começar a ver o que aconteceu na sua vida e a outra que Deus vai abrir. E você vai começar a agradecer. Poxa, hoje eu entendo. Por que aquele dia o Senhor me deixou triste? Eu até chorei porque aquela porta se fechou. Porque eu não passei naquele concurso, porque que não deu certo. Pô Deus, aquele dia eu fiquei bravo, mas hoje eu entendi. Agora eu tenho que aprender a confiar em quem? E saber que Ele está onde? No controle. Ele nunca perdeu, não. Às vezes você vai orar, Deus, salva minha família. E vai começar a dar tudo errado na sua vida. Você vai dizer, salve meu filho, daqui a pouco ele sofre até um acidente. Pastor, o diabo, eu sei, é o diabo. Mas às vezes Deus vai usar o que o diabo tentou fazer para salvar o seu filho. Porque às vezes o diabo tentou matar, tentou destruir, tentou levar porque ele sabia que você estava orando. E sabe o que Deus vai fazer? Deus vai usar toda essa situação. E muitas vezes lá no leito do hospital, Deus vai levar essa pessoa a se humilhar. Porque talvez essa é a única forma dela abrir o coração. Porque às vezes tem pessoas que são duras. Se elas não passarem por isso, elas não se entregam. E às vezes lá Deus vai usar alguém nesse momento de sensibilidade para essa pessoa se entregar. Mas qual é o nosso problema? O nosso problema é que a gente orou, Deus salva meu filho, aí ele se acidentou, a gente, ai meu Deus, e agora socorro, já se desespera, já, meu Deus, já quer brigar, chutar o balde, já enlouquece. Porque não confia em quem? Eu entreguei a minha família para Deus. Não importa o que eles façam, eu sei que a minha família vai ser salva porque sou eu e a minha. O problema é que nós só vivemos do agora. A gente não consegue confiar no Deus que já te viu no amanhã. Vamos comigo no livro de Isaías. Olha o que a Bíblia diz no capítulo 55. Então eu tenho que confiar que Deus está onde, pessoal? No controle. Você confia que Deus está no controle? O diabo pode tentar fazer o que ele quiser, não sai do controle de Deus. Você pode tentar fazer do seu jeito, mas não sai do controle de quem? Porque ele sabe, ele é poderoso, ele conhece todas as coisas. Eu preciso confiar no caráter dele e saber que tudo que ele está fazendo é para o nosso bem. Quando você era pequeno, às vezes você dizia, eu quero sair. Tua mãe e teu pai diziam, não. Você ia para o quarto chorando, não me ama, essa véia rabugenta. Ou chamava escoroa, né? Falava meio malandro assim. Você ia chorando para o quarto, chateado, não me ama, olha os meus amigos se divertindo, eu estou aqui nessa vida, nasci na pior família. Hoje você entende que tudo que foi feito para o seu. Jesus falou, Pedro, hoje você não entende, mas vai chegar o dia que você vai entender. Às vezes agora a gente não entende por que passou por tudo isso, por que Deus permitiu, por que, pastor, por quê. Às vezes nós estamos cheios de porquê, perguntando por que demora. Às vezes perguntando por que eu passo por isso, pastor. Ou por que de todas essas lutas que eu estou vivendo, ou por que parece que Deus não me ouve, pastor. Por que às vezes a gente está assim, por quê, eu estou perguntando. E por que tudo está dando errado, por que com os outros é mais fácil, comigo? Calma. Aprenda a confiar. Diga com o pastor, diga, confiar é fé. Mas é fé no caráter de Deus. É acreditar no caráter dele. E saber que ele é bom. E por mais que pareça que tudo que está acontecendo não é bom, ele está fazendo para o meu bem, mesmo que agora eu não entenda. Vamos lá. Isaías 55, todos acharam? Então eu preciso confiar no caráter do Deus que eu sirvo, acreditar nesse Deus. Versículo 8, todo mundo junto, pega sua caneta, sublinha. Isaías 55, versículo 8, a Bíblia diz aqui, porque os meus pensamentos não são os vossos. É por isso que nós não conseguimos entender. Porque Deus está muito acima, Ele é soberano, Ele é extraordinário. Por que, pastor, por que eu não entendo? Primeiro, porque você enxerga diferente de Deus. Eu e você enxergamos o exterior. Deus, Ele consegue enxergar o coração. Por isso que eu não vou entender por que Deus está fazendo isso. Por que Ele está fechando essa porta, abrindo a outra, tirando essa pessoa, colocando aquela. Sabe por quê? Primeiro, porque Deus enxerga o que você não enxerga. Você só enxerga o lado de fora. Deus enxerga o lado de dentro. 2, porque você não te conhece como Deus conhece você. Você não se conhece como Deus te conhece. Um dia a Bíblia diz que Jesus começou a falar que ele iria morrer. Pedro chegou na frente de todos os discípulos e disse assim, não, eu vou morrer por ti. Eu dou a minha vida pelo Senhor, eu vou até a cruz se precisar contigo. Jesus disse, Pedro, você vai me negar. Não, eu não vou negar o Senhor jamais. Bateu no peito, todo mundo começou a falar.
naquela mesma noite, antes que o galo cantasse 2 vezes, o que o Pedro fez? Negou 3. O Pedro não se conhecia como Deus conhecia ele. Amém. Deus já sabia o que ele ia fazer e ele não sabia. Ele imaginava que ele nunca faria aquilo. Então é por isso que eu não consigo entender o que Deus entende, porque Ele me conhece de uma forma que nem nós nos conhecemos. Ele conhece de uma forma que a gente não imagina. 3. Por que eu não consigo entender os pensamentos dele, irmão? Porque eu e você só enxergamos agora. Agora Deus já enxergou o futuro. Nós só enxergamos o hoje, o momentâneo, a circunstância. Deus já conseguiu enxergar o amanhã. É por isso que os pensamentos dele são o quê? Maiores. Então eu não estou entendendo, pastor, por que tudo isso está acontecendo? Confia. Confia que é para o teu bem, que o pensamento dele ao seu respeito é maior. Que talvez essa porta se fechou porque ele tem outra maior do que essa. Talvez essa pessoa saiu porque ele tem outra pessoa que ele vai colocar no seu caminho, que vai ser o seu sócio, que vai te ajudar, outro cliente, uma pessoa, pastor, eu perdi um grande, mas aos teus olhos é grande, é porque tu não está enxergando o futuro que Deus enxergou. Que ele tem outro maior, um cliente maior ainda. Então eu tenho que parar de reclamar, de brigar com Deus, de xingar, porque tem crente, existem cristãos que nessa hora querem chutar o balde, vou sair da igreja, vou começar a beber, eu vou me jogar no fundo de uma garrafa, eu vou chutar tudo, porque Deus não é bom, Deus não me ajuda, Deus não sei o quê, eu vou na igreja. Para com isso, irmão. Para de querer botar Deus dentro de uma caixinha e confia nele. Acredite no caráter dele, que Deus nunca perdeu o quê, pessoal? O controle de tudo que ele vai fazer. Você já teve vontade de chutar o balde? Ninguém? O resto que é tudo santão? Quem é que já teve vontade de chutar o balde? Acho que eu vou começar uma campanha aqui, chutando o balde. Vou botar uns baldes aqui na frente, você vai vir com vontade e manda brasa. Você vai vir no culto só pelo gosto de chutar o balde. Vou botar uns aqui, você tem que chutar. Quem arremessar mais longe ganha um prêmio. Só não estraga as coisas da igreja aqui, tá? Vou botar um balde. Chutando balde. O que vai dar de gente nessa igreja aqui, né? Pastor, eu quero vir só para chutar, só pelo prazer. Vamos lá, segue em frente. 9. Que diz a Bíblia no 8? Porque os meus pensamentos, versículo 8, não são os vós. Confia, irmão, Deus não perdeu o controle. Pode não estar acontecendo como você queria, pode não estar acontecendo da sua forma, pode não estar acontecendo do jeito que você imaginou, mas confia. Deus não perdeu o controle. E às vezes Ele pode usar até o que está dando errado para nos ajudar, para nos transformar, para nos moldar, para nos aperfeiçoar. Deus usa até a dor. Às vezes nós vamos chorar, às vezes nós vamos ficar tristes, às vezes nós vamos lamentar, às vezes nós vamos nos contorcer, mas Deus está fazendo através disso uma obra dentro de você. Aí diz aqui, e os meus caminhos, 9, porque assim como os céus eles são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os vossos. Porque Deus já enxergou o futuro, eu só enxergo agora, eu só enxergo o momento. Eu só pensava naquele dinheiro, naquela pessoa, mas Deus já viu o que Ele vai fazer lá na frente. E às vezes Deus não permitiu porque Ele te conhece melhor do que você. Você diz, eu nunca me corromperia, mas Deus sabe que você ia se corromper. O Pedro disse, eu nunca vou te negar. E o que o Pedro fez? Negou. Você não se conhece como Deus te conhece. Amém. Então Deus sabe o que Ele está fazendo. Vamos ler de novo. Não são os vossos caminhos os meus caminhos. Assim como os meus caminhos são mais altos que os vossos, os meus pensamentos são mais altos do que os vossos. Então eu preciso confiar em Deus. Vamos no livro de Naum. Vai um pouquinho para frente. Naum capítulo 1. Segue em frente. Você vai Jonas, Miqueias, não. Capítulo número 1. Eu tenho que acreditar, e você acredita que Deus não perdeu o controle? Sim ou não? Eu sei que o diabo vai usar situações para tentar destruir você, mas confie. Deus pode fazer esse problema virar uma bênção para a sua vida. Deus pode fazer que tudo que nós perdemos, Ele restitui em dobro. Havia um homem chamado Jó. Quem é que lembra do Jó? O que o Jó fez de errado, irmão, para acontecer tudo aquilo na vida dele? Nada. Ao contrário, ele recebeu elogios do Deus Todo-Poderoso, dizendo, olha o meu servo. Deus dizendo, é fiel. Puxa, quantos elogios. Olha o que o Jó passou, irmão. Perdeu família, dinheiro, tudo. E a esposa dele ainda diz, ô Jó, fala umas besteiras, murmura um pouco aí, blasfema. Fala aí, morre de uma vez. Ele disse, tu é louca. Se nos dias bons eu andei com Deus,
Por que nos dias maus eu vou deixar o Senhor? E a Bíblia diz que em tudo Jó não pecou e não atribuiu nada. Tem um texto ainda no livro de Jó que diz que o Jó se prostrou. Diante de tudo que estava acontecendo na vida dele, sabe o que ele fez? Adorou a Deus. Como é que terminou a vida desse homem que confiou em Deus diante de tudo que ele não entendia? Por que eu estou passando por isso? O que eu fiz para... Ele não entendia. No final da vida, Deus devolveu tudo em dobro. E às vezes tem coisas na sua vida que você não está entendendo. O que eu quero te dizer é, confie, que Deus não perdeu o controle. Que mesmo que seja o diabo que está tentando fazer isso para te destruir, o diabo fez para ver se o Jó blasfemava de Deus. E às vezes o inimigo está se levantando contra você para ver se você desanima, sai da igreja, desiste. Irmão, mostre que você confia em Deus. Confiar é ter fé no caráter do Deus que você serve. Os pensamentos dele são maiores. Olha o que diz agora o texto que nós vamos ler de Naum, capítulo 1, versículo 3. Pega uma caneta e sublinha esse texto. E leia o que está escrito, pessoal. Às vezes você teve uma perda de algo que você queria muito para a sua vida. Confia. Amém? É fácil confiar? Na hora não é, irmão. Por que na hora não é fácil confiar? Por que na hora não é fácil acreditar? Por que na hora a gente fica assim, poxa, pastor, será que eu confio, acredito? Por que na hora não é fácil, pastor? Porque na hora os seus sentimentos vão tentar te confundir. Vão tentar enlouquecer você. Os teus sentimentos vão tentar trazer uma confusão. Você vai, Deus é injusto. Calma. Deus sabe o que Ele está fazendo. Vamos lá, Naum, capítulo 1, versículo 3. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. Talvez você está sofrendo uma injustiça e diz, pastor, mas me injustiçaram. E às vezes no teu trabalho, tu foi trocado até de setor por uma injustiça, meu irmão. O que eu faço? Confia. Amém? Porque às vezes Deus pode ter permitido que pela injustiça você tenha sido trocado do setor. Sei lá qual era o seu setor, o que você fazia, com o que você trabalha. Mas, o que Deus vai fazer, irmão? Às vezes no lugar que Ele te colocou, Ele vai fazer você se destacar. E o que eu tenho que fazer? Confia em Deus. Agora continua, Naum capítulo 1, versículo 3. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, o culpado não tem por inocente. Final, todo mundo marca esse versículo, anota, escreve. Isso aí tem que ficar brilhando na sua Bíblia. O Senhor tem o seu caminho. Aonde que Deus caminha? Na tormenta e na tempestade. Então nem sempre tudo que está dando errado é o diabo, às vezes é Deus. Ele nunca perdeu o controle. Ele sabe tudo que Ele está fazendo, Ele sabe tudo que Ele está realizando, Ele sabe tudo que Ele está operando. Agora continua comigo. Ele tem o seu caminho na tormenta, na tempestade. Final do versículo, vamos todo mundo junto. E as nuvens são o pó do que, pessoal? Irmão, Deus sabe o que Ele faz. Ele nunca perdeu o controle. Você acredita que Deus está no controle? Quem acredita, diga glória a Deus. Irmão, jamais murmurar, jamais reclamar. Haverão dias difíceis que a sua vontade vai ser largar tudo. Não faça a sua vontade. Tenha fé no caráter do Deus que você serve e saiba, Deus, se o Senhor está permitindo essa dor, é porque o Senhor tem um propósito, o Senhor sabe. Pastor, mas está todo mundo falando mal de mim, eu tenho até vergonha, pastor. Às vezes você tem vergonha até da sua família. Confie em Deus, ande na palavra, faça o que é certo. Vamos comigo no livro de Lucas, Evangelho, Lucas capítulo 12. Você vai comigo lá agora. Deus nunca perdeu. O que Ele nunca perdeu? Na hora você não vai entender. Principalmente quando nós ainda não amadurecemos. O que Jesus disse para o Pedro que nós lemos em João 13:7? Pedro, agora você não entende. Bota aí mais para nós. João 13:7. Olha o que está escrito aqui, pessoal. Acompanha comigo na tela antes de você ler Lucas comigo. O que está escrito? Respondeu-lhe o Senhor e disse: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás. Confie, Deus nunca perdeu. O que Deus não perdeu? Você acredita que apesar de tudo que está acontecendo na sua vida, Deus não perdeu o controle? Quem acredita, diga glória a Deus. Levanta a sua mão e diga: Deus não perdeu o controle. Amém? E Ele pode usar toda essa situação para transformar você. Eu me lembro quando eu era jovem, eu tinha uns 15, 16 anos, eu fiz uma prova com um amigo meu, e eu queria passar porque era minha vontade de fazer e tal, já começar a trabalhar lá numa outra profissão, e a gente fez a prova junto, ele passou, eu rodei. E ele colou de mim, maioria das coisas da prova, não tinha estudado muito, eu era graças a Jesus, um bom aluno. Teve fase da
No colégio, uma vez, esse meu amigo, gente fina ele, pregou Jesus um tempo para mim também, que tinha uma prova de química e era a última prova do ano. Se ele não tirasse a nota máxima, ele rodava. E daí o professor chegou, eu sentei no meu canto, era para todo mundo fazer. Daqui a pouco o professor disse, pessoal, hoje a prova é em dupla. Aquele cara voou na minha mesa. Só faltou se ajoelhar e dizer, Luiz, por favor, deixa eu fazer essa prova. Estou te dizendo, ele falou para mim, eu preciso fazer essa prova contigo. Ele nem estudou direito. Ele ia zerar a prova quase. Luiz, por favor, por favor. Irmão, eu pensei 2 vezes, ou eu ralo esse cara ou eu ajudo ele. Eu sabia que ele estava ralado, ele estava na minha mão. Eu pensei, ralo ele ou não ralo ele? Esse cara merece ser ralado por tudo que ele faz. Pensei, esse cara aqui só apronta, incomoda. Rala esse cara, mas ele era crente. Mas você vê como Deus ama, né, o povo. Falei, irmão, senta aí então. Vamos fazer essa prova. A gente tirou 10. Ele passou de ano. Tiramos 10. Aí fomos fazer essa outra, que era um curso lá que nós íamos ganhar de graça, ganhar um salário, tudo. O que aconteceu? Eu rodei, irmão. Fiquei chateado com Deus. Na hora, eu tinha 16 anos. Falei, Deus, eu briguei com Deus de todas as formas, xinguei, esculachei, falei muita coisa para Deus. Ainda bem que Deus não leva em conta quando a gente é ignorante. Graças a Deus. Você imagina se caísse um raio e fulminasse. Acho que muitos aqui não existiam mais. Né? Se caísse um raio e fulminasse. Irmão, graças a Deus que eu não passei, que ele passou, porque ele exerceu a profissão e hoje eu sou pastor da igreja. Senão eu não estaria aqui hoje. Naquele dia eu não entendi, mas hoje eu entendo o que Deus fez. Naquele dia eu não entendi porque que uma porta se fechou, mas hoje eu entendo. É o que Jesus falou para o Pedro. Pedro, agora tu não sabes, mas tu saberás quando. Agora vamos comigo em Lucas, que eu falei para você abrir a Bíblia. Eu quero que você preste atenção no que está escrito em Lucas 12, versículo de número 7. Pegue uma caneta e sublinhe. Leia o 7 com o pastor. O que está escrito, pessoal? E até os cabelos da vossa cabeça, como é que eles estão? Olha o que a Bíblia está dizendo, pastor, o que significa isso? Que até os cabelos da minha cabeça estão contados. Sabe o que isso significa? Deus nunca perdeu o controle. É isso que significa. Que Deus não perdeu o controle do que Ele está fazendo, do que Ele pode fazer na nossa vida. Pastor, mas isso e aquilo não importa, irmão, mesmo que seja o diabo, Deus sabe o que Ele está fazendo, Deus é poderoso. Eu tenho que confiar no caráter, que tudo que Ele está fazendo para o meu bem, pastor, mas é uma fase assim que parece que eu vou morrer, que eu não vou aguentar, que eu não vou suportar. Irmão, você é forte. E Deus sabe o que Ele está fazendo, e você vai vencer. Amém? Quem é que vai vencer? Você vai vencer. E você vai ter uma grande história para contar disso aí depois. Olha comigo, vamos lá? E até os cabelos da vossa cabeça, como é que eles estão, pessoal? Todos? Agora olha só essa outra parte. O que Jesus vai dizer? Não! Mas nessa hora a gente teme, a gente tem medo, a gente pensa em desistir, a gente pensa em tudo. Mas Jesus está dizendo, não teme, irmão. Às vezes você só começa a pensar coisas ruins, que vai dar errado. Não temais. Por quê, queridos? Todo mundo junto. Não temais, pois mais valei vós do que muitos, o que, pessoal? Passarinhos. Irmão, o que é o passarinho? O passarinho é a criação de Deus, como eu e você somos a criação. Deus está comparando uma criação com a outra, olha que interessante. Você já deve ter visto um passarinho aí na natureza, quem é que já viu? Cantando. Nessa região tem muitos, às vezes você vai andando pela estrada, tem vários, né? Tem muitos assim, bem bonitos até. Aí você vê aquele passarinho. Eu quero te fazer uma pergunta. Quem criou ele foi Deus. Olhe para mim, deixa eu perguntar para você. Falta comida para ele? Ele anda preocupado? Você já viu ele chorando de tristeza, dizendo, eu não tenho comida para dar para meus filhos? Porque Deus nunca deixa faltar nada para ele. Porque ele não anda preocupado, ele confia em Deus. E Deus está dizendo que você vale mais do que os passarinhos. Sabe por quê? Porque você é a maior obra da criação de Deus. Deus ama mais você do que qualquer coisa que Ele tenha criado. Mas pastor, por que para mim está faltando? Por que para mim está dando tudo errado? Sabe qual é o nosso problema? Não confiar em Deus. Esse é o nosso grande problema. Deixar o medo te dominar, deixar a preocupação te dominar, deixar esse lado mais humano nos dominar. Esse é o nosso maior problema, não confiar em quem? Em Deus, porque confiar é fé. Você já viu um passarinho preocupado, João de Barro, dizendo, eu tenho que pagar o aluguel? Você já viu isso aí? Porque ele botou lá no seu muro, você vai começar a cobrar ele. Você já viu isso? Não, irmão. Falta comida para ele? Você já viu ele bem magrinho chorando? Sim ou não?
Nunca, irmão. Porque Deus cuida dele, Deus sustenta ele. Deus queria fazer isso com você. Mas qual é o nosso problema? Que nós achamos que Deus perdeu o controle. Nós achamos que Deus não está fazendo nada. Nós achamos que Deus está lá longe, que Ele não se importa. Irmão, confie. Deus nunca perdeu o quê, pessoal? Confie em Deus. Você já viu João de Barro chorando porque cortaram a luz dele? Sim ou não? Deus nunca perdeu o controle. Leia comigo, vamos lá. Não temais. Por quê, queridos? Porque você vale mais do que muitos o quê? Para Deus você é mais importante. Agora, por que Deus consegue suprir as necessidades daquele passarinho? Irmão, você não vê faltar alimento, mas por que para nós falta? Porque a gente não confia. A gente anda desesperado, quer fazer as coisas do nosso jeito. Eu quero colocar Deus dentro de uma caixinha, quero que Ele faça o que eu quero. Ele não vai fazer o que eu quero, Ele vai fazer o que eu preciso. E nem sempre eu vou entender por que eu estou passando por tudo isso, mas Deus sabe que lá na frente, quando você amadurecer, você vai entender que tudo foi para o seu bem. E muitas vezes foi uma resposta para alguma oração que você fez que você nem lembrava mais, mas que chegou. Agora, o que eu tenho que fazer, pastor, nesses dias difíceis? Jesus vai nos falar no versículo 8 e 9. Leia comigo 8. E digo-vos que de todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens será negado diante dos anjos. Nessas horas difíceis, não negue Jesus. Diante dos homens, o que são os homens? As pessoas, as circunstâncias, os problemas, as situações que estamos enfrentando, vivendo. Esse é o significado dos homens, o natural. Então, o que ele está dizendo? Não negue Jesus, não negue a palavra. Porque às vezes começa a dar tudo errado na vida da pessoa. Eu vou sair da igreja, eu vou chutar o balde, eu vou largar tudo, eu vou me matar, eu vou fazer isso, eu vou beber, eu vou não sei o quê, e vai de tudo e não faz nada. Para com isso, irmão. Você está negando Jesus. Você está negando a palavra. Começa a murmurar, começa a reclamar. Não, o contrário. Eu posso estar passando pelo que eu passar, eu não vou negar Jesus. Eu vou continuar firme. Eu vou vir em cada culto, em cada reunião, vamos orar, vamos ler a Bíblia, vamos adorar a Deus e dizer, Senhor, obrigado. Eu não entendo, mas eu confio que o Senhor nunca perdeu o controle. Eu posso não entender, mas eu confio que o Senhor sabe o que está fazendo. E eu vou confiar no Senhor. Então Jesus está dizendo, não negue Ele diante dessas circunstâncias. E às vezes nesses momentos difíceis nós negamos o Senhor, nós abandonamos a fé. A gente acaba se desesperando, deixando de confiar em quem, pessoal? Então eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está vivendo. E talvez dentro de você, você tem muitos porquês, muitos questionamentos. Mas o que eu quero te dizer é, confie no Senhor. Não ande desesperado por causa da tua família, por causa de nada. Você tem uma promessa. A sua confiança tem que ser inabalável. Se Deus falou, eu confio no caráter dele. O que ele falou, ele vai fazer. Não importa o que está acontecendo, não importa o tempo que vai levar, eu vou permanecer fiel, confessando Jesus, porque eu acredito que Deus não perdeu o controle. Por mais que agora eu não entenda, eu sei que vai chegar um dia que eu vou entender. Diante de tudo que você está vivendo e passando, você acredita que Deus está no controle? Você vai confiar em Deus? Não negue Jesus. Não importa o que você está enfrentando, jamais negue. Apenas confie no caráter do seu Deus. Vamos ficar de pé para orar. Olá, meu querido, minha querida, que prazer ter você comigo no canal, que essa mensagem tenha falado com você. Não esqueça de deixar o seu like na mensagem, se não é inscrito, se inscreva no canal para que você possa estar recebendo as novas mensagens que virão. Que Deus te abençoe.